Paz e graça, meus queridos irmãos. Queridos e amados do Senhor, tem uma coisa que hoje eu quero vos alertar. Não sei se isso é em todo o país, em que essas coisas acontecem na realidade. The spirit of Sangoma, they are hovering in this world. And then we have to be careful because the Bible allowed us about this thing. A Bíblia nos permite acerca dessas coisas falar, talk. You know? That's why I want to let you know que nós estamos a viver os últimos tempos. Estamos a viver a última secção da graça. Esses são os últimos tempos. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos encontrar que nós estamos a viver os últimos tempos. A proliferação dos falsos profetas, a proliferação dos curandeiros em massa. Hoje, o que na minha adolescência se tinha como vergonha, hoje se tem como elogio. O mundo está a inverter. Mas a Bíblia fala acerca disso quando nós vamos ler a Bíblia escatologicamente falando. Escato, tempo, lógica que vem do logia, estudo dos tempos, escatologia. Nós vamos entender que isso já foi falado. O que nós temos que fazer? Eu estava a conversar com uma princesa. Então, eu lhe disse, sabe, baby, minha amada, tem coisas que estão a acontecer na vida que são um pouco meio difíceis e cômicos. Os espíritos, aí no Brasil chamam de macumbeiro, chamam de pai de santo, nós aqui chamamos de curandeiros. Está jovens, crianças, adultos e velhos. Eu lhe disse, baby, o pecado está a se multiplicar. A igreja hoje nós só queremos divertimento lá dentro. Canções, danças, festas. A Bíblia diz que o reino de Deus não é feita de comidas nem de bebidas. But is a power of gospel. 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 Então, o que está a acontecer na realidade? O que está a acontecer? Apóstolo Paulo disse assim, no Romanos 1,16: For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Is the power of the gospel. I'm not ashamed. Vamos levar o evangelho avante, mesmo ser difícil. Isso que está a acontecer aqui. Não é para depois chegar um tempo que nós seremos impossibilitados de pregar a palavra, depois dizer que não vimos. Cada vez mais que o feiticeiro tinha direito na república ou nas leis da presidência, era um momento que era a preparação para a negação do evangelho. Só para você ver como o diabo é astuto. Não se luta com os muçulmanos. Não se luta contra os espíritas.
Não se luta contra os mormons. Este tem que ser o nosso dever de poder lutar para que a verdade seja conhecida. Então, eu estava dizendo, a princesa ela disse o seguinte, irmão Fred, sabe, eles estão cegos. Nós não podemos julgar eles. Eles não entendem aquilo. Eles veem aquilo como uma opção que eles tiveram para poder fazerem aquilo ali. Eu disse assim, irmã, tem mais que uma razão. Porque às vezes nós temos sempre a apontar os dedos longe, grandes dificuldades, lá. Paulo, quando chega no Areópago, ele chega e diz, eu vi lá atrás, lá, tinham uns deuses, você andaram a escrever e tinha um deus desconhecido, porque os coríntios, eles adoraram, eram politeístas. Politeístas são pessoas que adoram vários deuses, acreditam e adoram vários deuses. Não. Aí eu acredito que talvez passaram uma dificuldade que acabaram dizendo que está bem, então agora vamos oferecer o sacrifício para um Deus desconhecido. Nós não conhecemos, não sabemos onde ele está. Paulo, quando chega, faz um ponto de contato. Paulo não entrou no ritmo de... Mas ele fez um ponto de contato. Então, quando ele faz um ponto de contato, ele diz que quando eu cheguei lá, eu vi que tinha o quê? Tinha escrito lá o nome de um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que eu venho vos falar é Cristo. Aquele que faz cair as chuvas, que vos dá de comer. Então, como os atenienses lá eram blá 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 blá, gostavam de novidade. E não, Paulo ficou e explicou acerca do reino de Deus. Não, a nossa missão também é falar o mesmo. Irmão Fred, eu não tenho dom para isso. Irmão, eu acredito que todo mundo foi chamado para alguma missão. Não importa se é na tua casa, não importa se você compartilha com os teus filhos, compartilha do lado, com a vizinhança. Não é necessário todos nós sermos pregadores, porque se todos nós fôssemos pregadores, onde estariam os ouvintes? Então, por isso Deus fez uma secção. Esse é um tempo muito difícil que talvez eu já vi na vida cristã, né? Os homens se endeusam, os apóstolos viraram os deuses da época, os profetas viraram bezerros. Como nós salvaremos os outros? Queremos competir quem é mais inteligente do que o outro. Quem vai lutar pelo mundo afora? Apóstolo Paulo disse, será que Cristo está dividido? Tá vendo? Então, esse mundo depende de mim, depende de ti, depende de nós, para a mudança do próprio mundo. Às vezes, é isso que eu disse, meus vídeos, às vezes, não sei se quando alguém ele assiste e tal, e entende alguma coisa, mas eu sou como poeta, eu expresso os meus sentimentos. Eu sou como poeta, eu expresso os meus sentimentos. Esse é o mundo atual em que nós estamos a viver. Então, essa é a nossa missão, né? But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Who then will they call on him in whom they have not believed?
And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Aqui, apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a caminhada, o caminho aqui, se nós sairmos para pregar e as pessoas acreditarem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que é o base fundamental da nossa fé cristã. Porque se Cristo não ressuscitou, apóstolo Paulo diz, a nossa fé é vã. Se eles ouvirem e acreditarem e saberem que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. They will be saved. And then, a Bíblia diz, porque é com a boca que se confessa. Tem que confessar, dizer, Senhor, Tu és meu. E é no coração que se crê, não adianta falar somente com a boca. Ah, eu quero agradar o pastor. É com o coração que se crê. Porque a Bíblia diz, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não é salvo, será salvo. Processo. Oh, sou salvo em nome de Jesus. Será salvo. Processo. Mas como? Aí já vai a missão de eu e você. Mateus 28. The Great Commission, a grande comissão. Mas como? Mas é um artigo. Com a função de ligação. Mas como? Eles. Mas como eles, sujeito. Pregarão complemento direto. Se condicional. Não forem enviados por um soberano, como eles pregarão se não forem enviados? Atrás diz, como eles acreditarão? Ou como eles ouvirão de que nunca foram pregados? E como se pregará se não forem enviados? Esta é a nossa missão. Fomos enviados para isso. Para poderem ouvir. Nós somos como arautos. Eu vou terminar aqui. Diz que how great is the feet of those who are preaching a good news. Boas novas. O que são boas novas? O que Paulo quer dizer? No povo corintiano, no povo de Coríntio, quando eles queriam anunciar tanto Corinto, tanto Roma, tanto Israel, quando eles quisessem dar uma notícia, seja de anunciar alguma coisa, eles paravam na rua e eles gritavam em voz alta. Eram arautos. E o povo que estivesse no mercado, o povo que estivesse ao redor, ficava calmo para poder ouvir a boa notícia. A boa notícia aí vem do grego evangelho, que é o evangelion. Boa notícia. Ele gritava, "Eis que eu trago uma boa notícia." Eles ficavam atentos. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que
Deus mandou o seu único filho para vir à terra para salvar pecadores como eu, como tu. Essa é a boa nova do reino. A boa nova. Receba carro. Receba casamento. Paulo disse, o vosso Deus, o teu Deus é o ventre. Cães gulosos, raça de víboras, ninhado de cobras venenosas. Os meus sacerdotes se tornaram corruptos, porque são como cães gulosos. Eles cozinham o meu povo na panela e comem a sua carne, disse Jeremias. Nós somos profetas para essa geração. Vamos anunciar essa boa notícia. Vamos anunciar essas boas novas. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, meu irmão, por chegar até aqui. Eu chamo-me Fernando Eduardo, este nosso canal, Fernando Eduardo Oficial. Vamos pregar esse evangelho do reino até que Cristo venha. Aleluia. Paz e graça. É Irene Tukirion, em grego bíblico. Shalom Aleichem, no hebraico. Deus te guarde. Amém.